Boa noite, pessoal. Boa noite. Dessa vez nós acabamos por divulgar muito em cima da hora, o que acabou também diminuindo um pouco a nossa plateia de hoje, pela divulgação muito em cima da hora devido a alguns imprevistos, troca de palestrantes em cima da hora, então a gente teve aí alguns problemas. Mas enfim, o importante é que estamos aqui hoje, para mais uma jornada aí do Pensar Psicanálise. E, como sempre, eu sou coringa, quando falta alguém, sou eu que venho, eu escolhi o tema, o princípio organizador do pai, devido a algumas questões que eu acho que hoje são significativas, porque quando a gente fala dessa questão do pai, a gente não vai estar só falando de uma teoria psicanalítica, mas da observação do que vemos hoje no nosso mundo, do que vemos em termos de comportamento, em termos de política, em termos de lei. Então, hoje eu vou puxar esse tema mais para esse sentido. Em outras ocasiões, eu talvez falasse só mesmo da teoria psicanalítica, mas eu expandi um pouco mais e deixar alguma coisa além dessa questão da teoria. O que eu vou falar não é uma verdade, como nada em psicanálise é uma verdade. Em psicanálise tudo é pontos para se refletir. A psicanálise é um sistema teórico aberto que ninguém consegue colocar um ponto final e falar, aqui acabou a teoria e aqui. Por quê? Porque em cima dos conceitos que a gente tem, conceitos deixados pelos nossos mestres, aí, Freud, Lacan, Winnicott, diversos outros, a gente vai articular pensamentos de acordo com o que a gente observa, sente, percebe. E é esse articular ligações entre os conceitos da psicanálise, a gente vai dizer então que a gente vai se apropriar de um saber, ou seja, a gente vai produzir de alguma forma um pensamento a mais, que vai compor em algum momento aí esse saber psicanalítico. Então a ideia é justamente essa, não é repetir uma teoria, mas tentar encaixar essa teoria dentro daquilo que percebemos, ouvimos, sentimos na atualidade. Então, nada é uma verdade do que eu vou falar, uma verdade fechada. São conjecturas que nós vamos então passar a refletir em cima dessas conjecturas. Falar da questão do pai, eu tenho que falar então de duas coisas que estão paralelas a essa questão do princípio organizador. Eu tenho que falar então das questões das faltas e tenho que falar então da questão do ético. Até aí nós estamos falando puramente da teoria. Se eu for falar das faltas, então, a primeira coisa que eu vou estar colocando é como o sujeito, o bebê, ele vai se desenvolver dentro dos 3 registros lacanianos. A entrada no registro, a inscrição no registro do real, do imaginário e do simbólico. O bebê, quando nasce, ele e a mãe parece que formam uma unidade. Não existe ali algo dual, mas sim uma unidade. Bebê e mãe são praticamente a mesma unidade, a mesma coisa. O bebê tem a mãe como extensão dele, e a mãe, por muitas vezes, também vê no seu filho, no seu bebê, uma extensão dela. Então nós vamos dizer que os dois se completam no primeiro momento a tal ponto de serem inseparáveis. A essa completude, nós vamos chamar então de ilusão de completude narcísica. Na ilusão de completude narcísica, o bebê é o falo da mãe e a mãe é o falo do bebê. Para quem está novo aqui, não conhece esse termo falo, então falo é tudo aquilo que encobre uma falta. Então, para a mãe e para o bebê nada falta, os dois se completam. Até que o primeiro momento que o bebê percebe a separação da mãe. Essa primeira falta, sentida pelo bebê, nós vamos dizer então que existe um medo de sucumbir, a angústia, que Klein chama de angústia de aniquilamento. Ou seja, o bebê sem a mãe não sobrevive. Ele passa então por um sentimento profundo de privação, um registro da privação. Privação de um objeto, que é a mãe,
de necessidade para ele. Quando o bebê, né, entra nessa privação, ele se inscreve então naquilo que chamamos de registro do real. O real é aquilo que é inominável, é um momento pré-linguístico onde não existe representação. Por algo ser novo, não existe representação. Hoje, começando com a paciente, que ela estava em viagem no Chile, escolheu passar férias de uma semana no Chile, e ela me contando a sensação que foi de estar na torre mais alta da América Latina, do Chile, em Santiago, no andar de número 60 lá, que fala mesmo em 60º, no andar de número 60, e foi pegar o elevador e de repente todo mundo começou a gritar: para a parede, saiam para a parede. E ela ficou atordoada, começou a oscilar tanto que ela só pensava que ia morrer naquele momento. Então é uma sensação que ela não conseguia dar nome à sensação, né? Pela primeira vez ela viveu uma experiência e saiu do real e passou agora para um outro nível, do simbólico. Ela já sabe o que é um terremoto de verdade. Ela vivenciou isso de fato, né? E só completando a história, quando parou o primeiro abalo, ela viu um chileno e falou: fica aí, porque quando veio o primeiro, veio o segundo. E ela conseguiu descer 60 andares de escada, às pressas, para ir para a rua, porque ela não conseguia ficar lá em cima. Acredito eu que o segundo veio, ela nem percebeu tanto que ela corria escada abaixo para chegar na rua. Mas essa primeira falta, então, escreve esse bebê no registro do real. O registro do real é aquilo que ainda não tem nome, aquilo que está ainda inominável, que não está representado, né? Então, hoje nós temos algumas questões que pertencem ao campo do real. Por exemplo, a própria morte, né? A morte é do campo do real, porque, que eu saiba, ninguém voltou vivo, viu gente? Só serve vivo, incorporado não serve. Ninguém voltou vivo ainda para contar como é a experiência, para representar essa experiência. Deus é do registro do real. Eu não conheço ninguém que foi lá, apertou a mão dele e conversou com ele. Então, é do registro do real. É aquilo que não tem uma representação. Nós podemos falar, mas não podemos representar psiquicamente, por não ter passado pela experiência. Entre idas e vindas da mãe, então, o bebê aprende que ele tem que esperar, né? Ele tem que se submeter à espera da satisfação pulsional, que é de ter a mãe com ele. Depois do primeiro momento onde existe a privação, ele vai aprender então que ele pode esperar que a mãe vai vir. Então, ele começa nesse momento a usar de alguns recursos que lhe proverão, né, um entretenimento nessa espera da satisfação pulsional, que é a mãe. São as imagens, né? É o móvel que está pendurado no berço, é a própria imagem da mãe que a criança cria o tempo inteiro, como se a mãe estivesse com ele. Então, essa segunda falta já não é mais de privação, é uma frustração pela falta do objeto de dom, objeto de afeto, né? O afeto da mãe. É nesse momento, então, que há uma vasta produção de imagens, que a gente chama, então, de inscrição no registro do imaginário, né? É o mundo da imagética, das imagens. E vamos, então, para um terceiro momento, que é a entrada no Édipo. É o momento, então, em que entra um terceiro na relação. Na verdade, esse terceiro já entra com 8 meses de idade. E falar de pai tem uma conotação muito diferente aqui em psicanálise, porque a gente não fala de um pai físico, de carne e osso. A gente fala de um conjunto de inserções que o pai vai fazer na vida do seu filho. Então, quando falamos de metáfora paterna, de pai, não podemos pensar num pai físico. Podemos até pensar numa função paterna, né? Uma função de inserção na linguagem, como simbólica, né? No mundo dos significantes, na cultura e na lei, né? Nesse terceiro momento, na terceira falta,
o que está em jogo é o falo. Falo aqui tem uma significação de poder, né? De completude também. Alguém tem todo o poder na mão. Esse alguém é o pai. Ele tem tanto poder que a mãe se sujeita à sua lei. Então a mãe mostra para o bebê que ela se sujeita à lei paterna, para que o bebê possa então vir a se sujeitar a essa lei e aceitar o interdito que o pai faz. Qual é o interdito que o pai faz? Ele faz ali 2 interditos, um do bebê, outro da mãe. Ao bebê a mensagem é: você não vai tê-la porque ela é minha, em relação à mãe. E a mãe, a mensagem é: você não vai reintegrar o seu produto mais. Então é um duplo interdito. É interessante perceber aqui que, no primeiro momento, então, esse pai castrador, né, é tomado como rival. A criança vai rivalizar com esse pai. A gente pode pensar aqui em crianças que, por volta de 3, 4 anos, os pais estão sentados vendo televisão, a criança vai e se coloca no meio dos dois. Tem que ser no meio, não pode ser do lado, tem que ser no meio. A ideia é separar esses pais, separar a mãe, que é o objeto do seu desejo, e isolar o pai. O menino, por exemplo, ele faz uma série de jogos para tentar destituir o pai. Então, ele chega chorando e fala: papai fez isso comigo, papai brigou comigo. Ou seja, o que ele faz nesse momento é tentar mostrar à mãe o quanto o pai é ruim e ele é bom. Então, é uma tentativa de destituir esse pai e ficar com a mãe. Quando ele vê que não pode fazer isso, que não há como fazer isso, tudo que lhe resta então é se identificar com esse pai. Ou seja, copiar o comportamento desse pai no primeiro momento, e depois isso vai ser introjetado como algo do bebê, da criança. Não mais do bebê, mas da criança. Imitar o pai no primeiro momento é o início do processo de identificação que o menino vai fazer em relação ao pai e a menina em relação à mãe. Só que o édipo da menina é um pouco diferente, porque ele se estende um pouco mais do que o édipo do menino. Pois bem, nesse momento que falamos então desse pai que entra, né, para interditar, falamos então que esse pai inaugura aqui 2 coisas. Inaugura a estrutura neurótica, porque faz com que o menino reprima o seu desejo pela mãe. Esse desejo vai para as profundidades do inconsciente, vai para o recalcado. Por mais que a gente fale aqui no desejo pelo progenitor de sexo oposto, ninguém aqui vai lembrar desse desejo como ele era, porque ele está profundamente recalcado. É inaceitável você hoje falar que desejou tanto a mãe. E quando a gente fala de desejar a mãe, uma outra coisa importante aqui é diferenciar que não se trata de um desejo genital, porque essa criança não tem esse desejo a nível genital, mas é um desejo de possuir a mãe para dela extrair todo o prazer. É se colocar como objeto de gozo do outro e fazer do outro o objeto do seu gozo. Então, é um pouco diferente. Aqui não inclui nenhuma faceta que esteja ligada diretamente à questão sexual, à questão genital. Então o pai inaugura aí 2 instâncias: a repressão, que é da estrutura neurótica, reprimir o desejo pela mãe, ao mesmo tempo põe uma primeira lei, que é a lei do não incesto. Então inaugura também o superego. Freud fala então que o superego é herdeiro do édipo. Vamos pensar aqui o que acontece então com essa primeira lei, esse não, você não vai ter essa mulher. Nesse momento, a criança está então começando um novo processo, um processo que a insere numa amplitude da linguagem, que é a significação e a palavra como simbólica, como significante. Então, até então, as palavras podiam ter um significado. Agora as palavras vão se estender, ampliar-se a nível de ter vários significados, várias significações. Então, estamos falando que esse primeiro não do pai, é uma lei imposta que vai se ampliar para diversas outras leis. A partir do momento que a criança vai para a escola, então, aquele não do pai, que é o S1 significante,
significante 1, primordial, né, vai ter um efeito. Ele vai aprender a aceitar o não da diretora como autoridade, que ali está no papel, vamos colocar de pai também, né, e de todas as outras autoridades que virão pela frente. Quando, né, fazemos questão de chegar num horário determinado para alguma coisa, quando nos comprometemos com algo e sentimos que temos que cumprir, isto é um efeito do pai. Né? É o pai que introduz a lei. A lei de estar no horário no horário que tal coisa acontece, é uma lei, você tem que estar lá nesse horário. Né? As coisas que cumprimos no dia a dia com uma certa disciplina é em função dessa metáfora paterna, porque foi lá que nós fomos introduzidos à lei de uma forma muito ampla. Quando falamos então desse terceiro momento do Édipo, que é o pai que introduz a criança na cultura, falamos então de que a criança só pode ser introduzida na cultura a partir do não, né? A partir daquilo que lhe é negado. Por quê? Porque hoje vocês estão aqui convivendo, né, num grupo que tem um objetivo comum, que é ouvir alguma coisa de psicanálise. Se não houvesse esse primeiro não, talvez vocês chegassem aqui, um que quisesse sentar no primeiro lugar que já está ocupado, fosse lá, batesse na pessoa que está para tirar ela do lugar, sentar, né? Não haveria um possível convívio na civilização, na sociedade. Esse convívio na sociedade é porque são impostas algumas regras, algumas leis que se derivam então dessa inserção, desse não primordial do pai, esse primeiro não do pai, e que de alguma forma, né, faz um efeito no social quando você tem que respeitar limites dos seus e dos outros. Então, essa é uma introdução que o pai também faz a nível de cultura, né, de civilização. Se o pai não faz esse interdito, se é um pai ausente e uma mãe simbiótica que toma conta do filho o tempo inteiro, não desgruda do filho, que não provê a falta, né, a gente vai falar então que se trata de uma estrutura psicótica. Se a mãe não se assujeita ao desejo do pai, né, à lei do pai, se a mãe faz descaso desse pai, não autoriza esse pai a entrar na relação, então vamos pensar que no fim de tarde a mãe está com o seu bebê com a televisão ligada, bebê no colo, e aí o pai abre a porta. A primeira coisa que a mãe faz é olhar para esse pai, de alguma forma, ou sorrir ou fala alguma coisa. O bebê que está no colo acompanha o olhar da mãe. Então nesse momento a mãe autoriza esse pai a entrar na relação. Agora, se a mãe é aquele tipo que o pai é indiferente, esse homem da casa é indiferente, né, esse pai vai até tentar fazer o interdito, mas esse interdito vai ser denegado. Então a criança aprende que o pai impõe uma lei, ele pode obedecer essa lei na frente e burlar atrás, ele pode transgredir essa lei. A lei serve, mas posso negá-la, não preciso estar nela o tempo inteiro. E aí a gente vai falar então de uma estrutura perversa, né? Em psicanálise, perversão é justamente essa transgressão que fazemos da lei todo o tempo. E ela vem de várias formas, né? O psicopata é um perverso, o fetichista é um perverso. Vários tipos de perverso nós podemos observar a todo instante, à nossa volta, todos os dias. Tá? Seguindo então. Nós vamos falar então que nesse terceiro momento, esse pai que introduz a cultura é um pai que também assegura, dá segurança ao filho. Né? É o pai que põe o filho na bicicleta e fala, vai que eu seguro, vai que eu dou conta. Né? Esse pai passa a ser representado por todas as demais autoridades que virão pela frente e vão assumir, né, de uma forma simbólica a função paterna. Ou seja, o pai é o S1 que vai derivar vários S's, S de significante. Né? É uma palavra que adquire muitas significações e que para cada um vai assumir diferenças de acordo com as significações
que elas terão, né, que a palavra terá. Então, esse pai vai assumir diversas significações. Ele passa pela autoridade da escola, pelas autoridades de uma faculdade, pelas autoridades do emprego, pelas autoridades governamentais, por todas as autoridades, são, portanto, derivadas desse pai. Todas elas impõem uma lei e, né, de alguma forma, faz com que você tenha que obedecê-las. Ao mesmo tempo, se obedecemos uma lei, é porque acreditamos que obedecê-las de alguma forma nos protege, né? Se eu estou num grupo e de alguma forma esse grupo tem uma lei e eu transgrido essa lei, eu não vou mais estar nesse grupo, eu vou ser diferenciado, eu vou ser um transgressor, eu posso ser excluído. Excluído, eu já não tenho a segurança do grupo, eu já não posso contar com o grupo. Então, esse pai, que ao mesmo tempo impõe uma lei, também nos dá segurança, também nos dá, né, uma tranquilidade e um amparo. Ainda que ele seja ilusório, é um amparo. Tá? Então, quando falamos de metáfora paterna, é muito importante a gente não pensar no pai físico, mas pensar em tudo que se derivou desse pai físico que até hoje vivemos. É a lei, é a inserção num grupo cultural, né? É o respeito que nós temos que ter a esse não que nos é imposto a todo momento. E quando falamos da falta, o que é importante ressaltar aqui? Que para crescermos, né, tem que faltar. A falta, ela é estruturante e constitutiva. Então, não dá para alguém viver sem ter que passar e ser atravessado pela falta. A falta é aquilo que nos move, de alguma forma, né, para criatividade, para desenvolver criatividade e recursos, né, para tentar supri-la. Só que, por serem faltas constitutivas, né, elas não podem nunca, a falta não pode nunca ser satisfeita. Ela pode, de alguma forma, ser encoberta. Um falo que encobre a falta, né, pode ser possível. Então, vamos pensar que nós vivemos, então, em função de um desejo de comprar uma casa maior, um carro, entrar na faculdade, fazer um doutorado. Isso são fantasias ou falos que de alguma forma vai encobrir a falta. Mas quando você concluir essa etapa, vai estar faltando da mesma forma. Sempre vai haver a sensação de incompletude e de falta. Isso vai na nossa existência inteira. A todos os momentos nós vamos nos deparar com a falta. E a falta, por ser constitutiva, é o que nos faz de alguma forma crescer. Se nada faltar, não temos o que desejar. Então a falta é um furo que o desejo orbita em torno dele. Para que haja desejo, tem que haver falta. E se o desejo cessa, a vida psíquica morre. Só há vida psíquica porque somos seres desejantes de alguma forma. Então, estamos sempre desejando alguma coisa. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui de alguém que tem tudo, que está completo. Isso é totalmente fantasioso. Vai se desejar o quê? O que passa a ser a vida de alguém que tem tudo? Ela deixa de existir, porque entra no princípio de inércia. Não há mais o que desejar. Então, desejamos porque temos uma falta. E vamos desejar até o último momento de vida em função dessa falta que é constitutiva. Constitutiva e estruturante. Pensando também nessa questão do pai, nós vamos falar então do laço cultural, do laço social. O pai introduz o filho a um laço social. Se pensarmos que somos constituídos pelo outro, o outro nos conta quem somos. Esse grande outro, que no primeiro momento é a mãe. Então, a mãe pega o bebê no colo, ela olha com um determinado olhar, ela sorri, ela brinca, ela fala de uma forma infantilizada. O bebê entende que esse olhar, carregado de afeto, de dom, mostra o quanto ele é importante. A mãe está contando para esse bebê o quanto ele importa para ela. Então, nós passamos, no primeiro momento de vida, a ser constituído pelo outro. No segundo momento, a criança se assujeita, então,
ao desejo da mãe. Ela passa a ser tudo que a mãe deseja, que ela pensa, imagina, que a mãe deseja que ela seja. Essa etapa aí nós vamos chamar então de alienação. Nós vamos nos alienar ao desejo do outro. Para que no momento em que se forme o eu, que a gente tem aí a formação do eu completa, por volta de 2 anos, a gente já faça uma separação. Nós vamos nos separar então desse desejo da mãe e passar agora a fazer o que a mãe quer, mas para ter algo em troca. Ninguém faz nada de graça. De graça não existe no mundo. Eu me proponho a dar uma palestra porque eu quero ser reconhecido como profissional. Vocês se propõem a vir aqui porque vocês querem aprender alguma coisa, tem que ter um retorno. Então investimos a libido no objeto, na pessoa que vai nos devolver de alguma forma. Então isso é importante a gente estar colocando aqui. Se desde a convivência com o grande outro, que é a mãe, e com o outro, que é o pai, e com os outros menores, que são pares, a partir dessa convivência com o grande outro, a gente estabelece então um laço social, porque a família é nosso primeiro núcleo social. E a partir daí, nós vamos estendendo esses laços sociais na escola, no trabalho e assim por diante. Então, o pai introduz também a possibilidade da criação do laço social. Até aqui estamos falando então de uma formatação que deveria ser de uma família do tempo de Freud, do tempo de Lacan. As posições pai, mãe e filho são muito bem definidas na teoria. A função materna, a função paterna, que é o que importa, não quem faz. Então, quando se fala, por exemplo, de casais homossexuais que adotam uma criança, se fala que um vai ter uma função materna e o outro vai se contrapor fazendo a função paterna. Não importa quem faça a função, às vezes o pai morre, o tio faz a função paterna. Ele funciona como um pai que interdita também e que coloca a lei. Então, aqui a gente está falando bem de função. Então, uma família, supostamente dentro do parâmetro que a teoria psicanalítica nos informa, ela tem posições muito bem definidas: pai, mãe, filho. A relação da psicanálise, na verdade, o foco da psicanálise é o inconsciente do sujeito. Mas, se somos constituídos pelo outro, não podemos deixar de lado a forma como vamos nos ligar, vincular ao outro e passamos então a olhar o fenômeno social. De alguma forma temos que olhar para esse fenômeno social como parte também dessa questão do inconsciente, porque no fenômeno social se reproduz aí aquilo que está impresso em nós de forma inconsciente. Se pensarmos, então, como é a família da atualidade, que família é essa que temos hoje? Como nós vemos hoje o limite, como nós vemos a falta, parece que não pode faltar mais nada. A família de hoje é a família da não falta, não pode faltar. Então a criança nasce, daqui a, 4, 6 meses, ela é colocada no berçário. Alguém no berçário vai fazer uma função materna, pelo menos para uma boa parte do dia. Esse alguém pode ser funcionários que vão, cada um ter valores diferenciados, e que de alguma forma nesses lugares há uma alta rotatividade de funcionários, e a gente se pergunta, então a gente para e pergunta, nos perguntamos nesse momento, como vai se constituir esse sujeito da atualidade, com tantos valores lhe sendo impostos e com funções maternas diferenciadas. E aí quando chega a noite, a mãe cansada volta do trabalho e o filho está lá fazendo birra, não fez o trabalho da escola, não fez alguma coisa. E ele quer alguma coisa que supostamente deveria ser negado, porque ele nem o trabalho da escola fez ou, não cumpriu alguma coisa que deveria cumprir. Para evitar o conflito, se diz sim. Para evitar a choradeira da criança,
né, frente ao cansaço da mãe que voltou do trabalho, a mãe sempre vai ceder. Então, esse é o primeiro momento que a gente olha então para essa constituição, essa formatação de uma família diferente, de uma família moderna onde o limite não é dado e a falta não é imposta para que a criança cresça. Por que essa mãe trabalha? Essa mãe trabalha desde a década de 60, talvez um pouco antes, quando ela passa então a compor a renda familiar. E até então o pai era o provedor de toda a família. Como provedor, o pai era o detentor de uma autoridade, né? Quem paga, manda. No momento que a mãe passa a compor a renda doméstica, ela passa a dividir também essa autoridade do pai. Não é só o pai que manda, a mãe também manda porque ela banca, ela também compõe a renda doméstica. É o momento onde o pai, né, até então, séculos de um sistema patriarcal, ele vem sendo aquele que dá a última palavra, agora mudou. Não é o pai que dá a última palavra. Às vezes o discurso é discordante, é ambíguo. A mãe diz uma coisa, o pai diz outra, né? Ou, se não, a mãe, para não dizer não, fala para o filho, pergunta lá para o pai, pergunta para o seu pai se você pode, né? Não é que ela respeite a autoridade do pai, ela não quer encheção de saco para ela. Então é mais fácil deixar que o pai resolva, porque a encheção de saco vai para ele, não para ela, né? O que a gente vê hoje é que o homem ficou sem lugar definido na família. Então, o pai hoje é um pai inseguro, é um pai que já não sabe mais dizer não como deveria. A mãe assume um pouco o papel do pai, não se define muito bem nessa questão de ser a mãe afetiva que conta ao bebê quem é. É uma mãe altamente permissiva, né, que por culpa de não estar o tempo inteiro com seu filho, ela faz a remissão dessa culpa, permitindo tudo o que a criança quer. Então, nós vamos ver então que não há muito mais a falta. Não há a imposição de uma falta como elemento de estrutura do ser. Outra questão é que não há o tempo de espera para se obter a satisfação da pulsão. Tudo é para ontem, tudo é para já, né? Não se pode esperar nada. O brinquedo que ia ser para o Natal é dado antecipado, porque senão a criança vai ficar enchendo tanto o saco que é melhor dar logo para evitar que encha tanto o saco, né? Nessa família moderna, nessa família da pós-modernidade, não é nem moderna, é da pós-modernidade, a gente vê então que há uma confusão de papéis. E aí a gente fala de um outro fenômeno, devemos falar então de um outro fenômeno que é a contemporaneidade. Não é a família que cria a contemporaneidade, mas é um conjunto de coisas que vão, né, se entrelaçando e criando um panorama, mudando um panorama totalmente diferente do que era antes. Se pensarmos então no sujeito, né, da Idade Média, nós vamos pensar numa identidade tão bem formada, tão sólida, que era impossível mudar a identidade do sujeito. Essa identidade era geralmente de famílias que viviam em zona rural, afastada da zona urbana, né? O pai, na família, produzia tudo que precisava. Se o pai tinha um ofício, esse ofício, quando ele morresse, era o ofício do filho, ia ser passado para o filho. Então não tinha influências nenhuma do externo. A família, ela se regia por si só, sem precisar do externo. Na Revolução Industrial, então, as famílias das zonas rurais ou zonas isoladas passam a migrar para os grandes centros. E aí começam a sofrer a influência de costumes, de hábitos dos grandes centros. Mas ainda assim, essa identidade é capaz de se moldar, de se adaptar e absorver essas mudanças de tal forma a se dizer que ainda temos, né, na modernidade, uma identidade sólida. Só que na pós-modernidade a coisa mudou um pouco. Primeiro, com o avanço da tecnologia e da globalização, o que acontece? Há uma aceleração, uma inundação de informações. É impossível que a identidade do sujeito possa absorver tantas mudanças
simultaneamente. Então, a identidade mal começa a se adaptar a uma mudança, já tem outra, né, imposta ali. É como você compra hoje um computador, é o de última geração, até amanhã, porque amanhã surge outro, mais moderno, o seu já não é de última geração. E assim a gente vive tentando absorver informações que vêm de todos os lados, né, sem conseguir, ao mesmo tempo, dar conta de todas elas. É um transbordamento de informação que faz com que a identidade seja oscilante todo o tempo. Quando se fala de globalização, então, se fala de fundir identidades numa única identidade. Então, os costumes culturais que eram pertinentes a uma determinada região, né, agora são acessíveis a todas as regiões e começam a se misturar hábitos de uma cultura com outra. Né? No Brasil, a gente tem a mania de americanizar as coisas. Então, nós temos várias palavras no nosso vocabulário que não são nossas. Fast food, por exemplo, né? Entre muitas outras que são de uma cultura americana. Como consumimos muitos enlatados americanos, como filme, por exemplo, nossa cultura sofre, de alguma forma, uma influência direta dessa cultura americana. Eu convivo muito na Argentina, então vejo que lá é um processo totalmente diferente daqui. Lá a cultura que eles consomem é europeia, totalmente europeia. Então é uma coisa totalmente diferente, a cultura deles é muito diferente da nossa. Enquanto nós somos largados, tanto faz, para eles tudo é muito certinho, são nacionalistas ao extremo. Então são culturas, né, eles têm traços dessa coisa europeia, sólida, tradicional, muito mais forte que nós temos aqui, porque absorvemos essa cultura mais americanizada. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a identidade do homem pós-moderno, que é onde nós estamos agora, é uma identidade mutante, oscilante, o tempo todo. O que hoje é, amanhã não é mais. A contemporaneidade tem como característica os discursos paradoxais. Vale tudo. Vale hoje ser uma coisa, amanhã ser o oposto. Outra questão que envolve a contemporaneidade ou pós-modernidade é a quebra de todos os valores, de todas as tradições. É a quebra do muro de Berlim, é a derrubada da estátua lá de um fascista, de não sei quem. Tudo isso são símbolos que mostram, né, que estamos quebrando todas as tradições. As tradições, inclusive, no que diz respeito à forma como nos relacionamos com o outro. Se até então a forma de relacionamento era o chamado amor romântico, hoje nós temos uma nova forma, que é o amor confluente. O amor confluente é aquele que fica estabelecido um contrato. Eu estou com você enquanto você me dá o que eu quero, ou seja, prazer sexual, ou seja, dinheiro, ou o que seja, não importa. No momento que você não me der, a relação acabou. Então a gente diz que a relação hoje tem um prazo de validade, né? Ela dura aí em torno de 2 anos, 2 anos e pouco, e depois cada um vai buscar uma nova relação para fazer um novo prazo de validade. Os valores mudaram em decorrência dessas mudanças todas, da globalização, da aceleração e da inundação de informações. Os valores acabam sendo mudados também. Então, vou pegar aqui esse casal que está pela primeira vez aqui, né, de exemplo. Eu garanto que quando eles foram casar... Não, né? Só que não era eu com ele, não era com ele. Com outro. Não faz mal, não tem problema. Que seja com outro. Mas quando um de vocês foram casar, a primeira pergunta que envolvia era se o parceiro era trabalhador, se ele era de família boa, né? Se ele era honesto. Né? Isso era o que envolvia e regia antes a relação. Eram os valores do ser. É importante ser. Né? Ser honesto, ser digno, ser trabalhador. Né? Boa família, ser de boa família. Hoje não. Hoje esses valores não têm a menor importância. Então se pergunta, ele tem um bom emprego? Tem uma boa carreira? Né? Vou usar um termo aqui que eu uso em palestra, desculpe, mas tem pauzão?
tem bunda grande, né? É o mito da loira burra. Não importa se ela é burra, ela é gostosa e bonita, é o que importa, né? Os valores hoje é do ter. Tem que se ter. Você tem que trabalhar para ter. Quanto mais você tem, mais você é reconhecido. Então, ser já não é o que importa. Os valores mudaram. Com essa questão do ter tomando o lugar do ser, ocorre também um outro fenômeno, que é o amortecimento da subjetividade, né? Tudo tem que ser muito objetivo, não há lugar mais para a subjetividade. Então a subjetividade ela vai ser encoberta por essa questão objetiva do ter. Eu me lembro que no meu tempo de criança, no interior de Minas Gerais, nós almoçávamos, minha família, e minha mãe fazia lá 1 hora de descanso. Já ia para a cama, dormia um pouquinho, levantava e cuidava das coisas de casa. Hoje o ócio é proibido. Descansar demais é um defeito, né? Aquilo que deveria ser uma coisa normal, a nossa preguiça, hoje não é mais permitido, porque você tem que produzir, você não tem tempo a perder. O dia é muito curto, 24 horas não dá conta de tudo que você se propõe a produzir o tempo todo. Então não dá mais para descansar. E mesmo o prazer passa a ser uma obrigação. Tanto o discurso de tem que se ter prazer a todo custo, que você não consegue, por exemplo, domingo falar, hoje eu vou tirar o dia para ficar na cama. Não, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir no parque para poder andar, nem que morra de cansaço. Você tem que assistir qualquer filme que esteja passando para ficar em casa. Você tem que fazer alguma coisa. O prazer passa a ser, então, uma obrigação na contemporaneidade. Já não é mais o prazer em si, o prazer puro. É o prazer que é imposto a todo custo. Aquilo que deveria ser, por exemplo, a tristeza da criança que espera pela mãe, que ainda não voltou, né? A falta da mãe, que gera uma tristeza, de alguma forma gera uma depressão nesse momento da ausência da mãe, hoje não pode ser suportado. Você não pode ser triste. A tristeza que deveria mover você, que também é estruturante, essa tristeza da criança, que no momento da frustração não tem a mãe na segunda falta, ela é estruturante. Hoje não se pode ser triste. Vai tomar antidepressivo, correndo, vai no psiquiatra, pede uma receita, toma antidepressivo e seja feliz. Não há espaço para tristeza. Aquilo que deveria ser normal é patologizado hoje. Então a tristeza é uma doença, né? Ninguém pode ficar mais triste. Então tem que se fazer alguma coisa para não ficar na tristeza nunca. Só que a tristeza é aquilo que nos faz mover, né? Sair de um desejo para criar um outro e assim continuar crescendo. Então nesse momento a gente pensa que na contemporaneidade a demanda é goze muito, goze todo o tempo e demais. Não há tempo para mais nada que não seja, né, esse prazer desmedido, sem limite que a gente vive. Então, esse é um viés interessante na contemporaneidade que é importante ser falado. A outra questão é o capitalismo, né? O capitalismo impõe uma forma de viver que é a do consumismo. Você tem que produzir, ter e consumir muito. Vou citar de novo o meu tempo aqui, o nosso tempo, né? Você saía de casa, faltava alguma coisa, você ia na mercearia, no armazém, né? Você tinha até uma listinha de compra lá para pagar no fim do mês. Na quitanda, sei lá como chamava na época, mas você ia lá e comprava aquilo que lhe faltava, nem mais e nem menos. A mãe falava, vai lá e traz isso. Você ia lá, pedia aquilo, anotava no caderninho e voltava para casa. Hoje você sai de casa para comprar uma coisa no supermercado e é impossível você voltar só com essa coisa. Porque o supermercado virou uma grande agência de consumo. Você volta com uma sacola e fala assim, mas eu comprei isso porque estava na promoção, estava barato, depois vai ficar mais caro, já comprei, aproveitei e comprei. Eu lembrei que faltava aquilo, isso aqui estava muito bom o preço, ainda que eu não precise, eu vou comprar. Porque a ideia hoje é consumir sem limites, consumir de todas as formas possíveis. Então essa é mais uma ideia imposta pela questão do capitalismo.
E essa história de consumir acaba desembocando também na economia do país, né? A economia é o falo da nação. É aquilo que encobre todas os defeitos, as mazelas de uma nação. Se a economia é forte, não importa, o país é bom, né? Não importa se é um país racista, um país cheio de preconceito, um país... não importa, mas a economia é muito boa, então deve ser um país bom. Encobre todas as faltas de um país, a economia serve como falo para encobrir as faltas do país. E a economia se tornou tão forte que ela destitui hoje qualquer outro estatuto de poder. Ela destitui um governo, ela destitui qualquer autoridade. A economia assume um papel de autoridade no país. Então, o país só é reconhecido pela sua economia. Isso no macro. Se pensarmos no micro, vamos dizer então, só somos reconhecidos pelo tanto também que temos, pelo tanto que conseguimos acumular ao longo da vida. Não pelo que se é, mas pelo que se tem. Ainda falando dessa questão de contemporaneidade, então, prevalece também a questão do hedonismo, né? É a satisfação imediata do prazer. O indivíduo só pode ter prazer, não pode ter mais nada além do prazer. Não pode sentir mais desprazer. Quando se sente desprazer ou é tomado por uma tristeza, tem um rock and roll, tem uma rave pra gente ir, pra fazer bastante barulho, pra gente não ter que ouvir os gritos internos. Então a gente vai pro Rock in Rio, a gente vai pra uma rave, se enche de drogas, a gente vai pra balada, porque aí amortece os gritos internos, né? Amortece aquilo que clama internamente, que é a própria tristeza constitutiva de cada ser. Então hoje a gente tem que abafar isso, abafar com bastante barulho, com mais barulho do que a tristeza pode fazer. Então, cada dia é festa mais barulhenta, é boteco mais barulhento, é lugares mais barulhentos, que se torna insuportável, porque esses lugares barulhentos também denunciam a questão da quebra do laço social. Como é que se conversa num lugar desse? Como é que se relaciona num lugar desse? Não há como se relacionar. Você vai lá, você se comporta como um louco, dançando lá do seu jeito, cada um do seu, e você, para falar com alguém, tem que berrar para ser ouvido. Porque o barulho é tão grande que você não consegue mais se relacionar nesses lugares. Então são formas de aplacar, né, de aplacar aquilo que se torna cada dia mais gritante, que é a nossa tristeza interna. Tá? Podemos aqui então pensar que esse declínio da autoridade do pai, que acontece na pós-modernidade, né, que se vê através desse papel mal definido da função paterna, nessa impossibilidade do pai dizer não e manter o seu não, né, a gente pode então relacionar isso até com as figuras de autoridade que temos hoje, né, que é o governo, as autoridades, em todas as suas instâncias. Nós podemos então estar relacionando que há um declínio natural das autoridades no mundo. Não estamos falando só de Brasil, gente, do mundo, né? Eu costumo falar uma brincadeira aqui, meio... Eu falo muita besteira também, tá, gente? Mas eu sou assim mesmo, não vou mudar por causa disso. Mas desde a famosa chupetinha do Clinton, tudo mudou, né? Isso é um fato. Aquilo que era um governo respeitável, aquilo que era um governo respeitado, deixou de ser. Porque aquele pai idealizado que a nação tinha, aquele pai perfeito que assumia a cadeira do presidente, deixou de existir, porque ele mostrou falhas, mostrou ser humano. Então, o pai idealizado foi desmanchado e se viu ali uma figura que também falha, ou seja, o pai capaz de proteger já não protege mais. E com o evento de 11 de setembro, então a coisa piorou um pouco mais. Porque se era assegurado aos filhos daquela nação que todo metro de espaço aéreo era vasculhado e que nada de mal podia acontecer, aí vem a catástrofe. E aí isso gera uma insegurança total do povo americano. Gera uma fobia. Hoje, logo depois desses eventos, a loucura que se tornou para detectar
terrorismo. Isso se estendeu. Até pouco tempo, nunca tivemos aqui raio-x no aeroporto. Antes desses eventos, tinha no internacional. Congonhas nunca teve. Hoje você é obrigado a tirar o sapato em Congonhas para embarcar. Tudo isso vem dessa insegurança que começa num determinado ponto, que parece que é o ponto do início sísmico da coisa, e que vai se ampliando e denunciando a insegurança que todos nós, enquanto seres humanos, sujeitos da contemporaneidade, vivemos. Não se pode, hoje se tem uma coisa muito interessante que eu sempre falo, quem vai muito para a Argentina sabe disso. Você vem de lá, não há nenhum tipo de exigência do governo quanto à detetização do avião. Agora, daqui para lá, você é obrigado a aguentar um spray fedido, que eles informam que é por lei, por requisitos do governo da Argentina, todos os aviões têm que ser detetizados, com medo da praga que a gente pode levar para lá. Então, cada um passou a se defender como pode nesse momento. É um momento em que cada um vai lutar por si, não importa mais o outro. Vamos lutar cada um pela sua preservação, já que não tem um pai assegurador, um pai amparador, um pai que lhe garanta a existência. Você vai ter que garantir a sua própria existência daqui para frente. Então, até aqui, nós estamos falando de constituição do sujeito, estamos falando da falta como elemento constitutivo, a falta que a gente entende perdas, a gente entende espera por aquilo que não pode ter agora, a gente entende a própria tristeza constitutiva, a tolerância que nós temos à frustração. Falamos, então, desse tipo de falta. Falamos do pai, como era, como deveria ser, e do que é hoje essa função paterna, de como ela é representada nessa contemporaneidade, o pai que dá sentido às coisas, né? Porque a gente pensa na metáfora paterna, nessa coisa que envolve o pai como significante. Para isso ficar melhor na nossa compreensão, vamos pensar no centro e uma teia de aranha que sai para todos os lados e vão se ligando nesse centro. O que sustenta essa teia de aranha é justamente esse centro, que é a metáfora paterna. Se tira isso, né, essa teia se desfaz e aí vira a psicose. Não há nada, não há metáfora, não há centro que imponha uma lei, ou que imponha uma cultura, ou que dê um sentido. Dar sentido está ligado a esse pai que introduz a linguagem. Então, o que é dar um sentido? Por que eu faço alguma coisa? Por que eu acredito em alguma coisa? O sentido que eu dou é aquilo que eu acredito. Então, hoje eu, junto dinheiro para fazer uma viagem, porque eu acredito que eu vou fazer, tem um sentido. E mais do que isso, quando se fala em sentido, se fala em algo de ordem subjetiva, do sentir. Algo que é um sentimento sentido em relação a alguma coisa, que nos faz, de alguma forma, desejar e caminhar para aquilo. Quando o pai entra nesse declínio, as coisas vão perdendo o sentido. Vão perdendo o sentido e nós vamos perdendo a nossa condição de filiação. A filiação a esse pai amparador, protetor, etc, etc e tal. Então nós vamos perdendo a nossa filiação e as coisas começam a perder o sentido. Falamos aqui um pouco também dessa questão, né, de como estamos convivendo em sociedade hoje, da fragilidade do laço social. Falamos também desse paralelo aí da contemporaneidade junto com esse declínio da metáfora paterna da função de pai. Agora eu vou fazer um outro viés aqui para depois convergir naquilo que eu gostaria. Ainda falando de violência, de contemporaneidade, a gente vai exaltar aqui dois fenômenos que são importantes. A legitimação da violência, que denuncia, de alguma forma também, a questão da quebra ou do enfraquecimento do laço social. Quando a violência passa a ser banalizada da forma como é hoje, pela mídia,
você liga a televisão, você só vê violência, você abre a UOL, tá lá, tem uma chamada para algo violento. Então, Levinsky, o filósofo francês, ele diz o seguinte, que numa sociedade que a violência está banalizada, ou não é identificada como um sintoma da patologia social, corre-se o risco de transformá-la num valor cultural válido a ser incorporado, gerando na sociedade condições para que a violência física e moral se transforme em elemento de afirmação do jovem nessa cultura. Estamos vivendo exatamente isso. A violência hoje, ela é parte da nossa cultura, ela está legitimada na nossa cultura. Vamos pegar aqui manifestações diversas, né? Várias delas acabam com manifestantes feridos, a violência da polícia em combater as manifestações. Então, quando você combate a violência com a própria violência, você está legitimando a violência. Então, isso é uma questão que nós vivemos na contemporaneidade, a legitimação da violência. Uma outra questão também importante de falar, que está ligada à questão da contemporaneidade, são os aumentos das psicopatologias. Se falarmos de depressão, então, nós vamos estar falando qual é a essência do deprimido, né? O não acreditar em nada. Ele está preso na sua dor presente, para ele não há futuro, ele não consegue ver nada que vislumbre futuro, e muito menos, né, arrumar recursos, buscar recursos no passado para tentar sair do seu estado. Ele está preso numa dor que é presente. Uma dor que não faz o menor sentido. Então, a depressão, ela nos denuncia aí justamente essa perda do sentido que há hoje no mundo, né? E quando a gente fala de perda do sentido, falamos então do declínio da metáfora paterna, que dava sentido às coisas, do pai que dava sentido às coisas. Então a contemporaneidade implica diretamente nessa perda de sentido das coisas, que aparece, né, num sintoma social, porque é epidêmico, não é um caso isolado, é epidêmico, da depressão. A depressão denuncia a perda de sentido e denuncia ao mesmo tempo a pressa e a pressão que vivemos. Então, se sofre depressão, se sofre de pressa, se sofre de falta de sentido, se sofre de pânico também. E aí nós vamos encontrar no Mal-Estar da Civilização, escrito por Freud, né, ele explicando que a condição de viver em sociedade nos dá a sensação de amparo. Então, estar amparado dentro de um grupo social é muito importante. Quando começa a haver o afrouxamento dos laços dentro de um grupo social, começa a haver a sensação de desamparo. E aí é justamente onde aparece o pânico. O pânico denuncia o nosso desamparo nesse momento de vida, nesse momento contemporâneo. Então, duas grandes doenças que aparecem hoje é o pânico e a depressão. Mas aparece uma terceira, que não está ligada a um sintoma psíquico, mas sim a um ato, né? Por exemplo, vai sem microfone mesmo. Acredito que todo mundo possa ouvir. Mas a questão do ato, né? O ato como aquilo que está antes da simbolização, como a própria anorexia, a própria bulimia, que é um ataque direto ao corpo. É um ato direto no corpo. Se pensarmos que de uns tempos para cá virou moda sair atirando a esmo em universidades, em cinemas, em igrejas, né? Esse é um ato. O neurótico chega no consultório e ele fala: eu tenho vontade de matar fulano, né? Ele não mata, mas ele tem vontade e expressa isso de forma a que isso se torne simbólico. Essas pessoas da contemporaneidade talvez não chegaram nesse cruzamento, nesse atravessamento do registro simbólico. Então,
elas não matam simbolicamente, elas matam de fato, no ato. O ataque é ao próprio corpo, ao corpo do outro. Então o que vemos hoje é uma onda, uma epidemia de atos-sintomas, que nós vamos chamar então de atos-sintomas, porque não são sintomas psíquicos, são sintomas sociais que aparecem através de atos. Então falamos aqui de depressão, de pânico e de atos-sintomas. O que nós vemos hoje em termos, vamos ampliar aqui esse pai para as questões das nações, das questões dos países. O que nós vemos hoje em termos de autoridade? Como são as autoridades hoje que estão na frente de diversas nações? Eu vou pegar aqui dois exemplos. Itaquerão, na Copa. O famoso refrão, Dilma vai tomar. Lembram? Nunca se teve tanta multa de trânsito como se tem hoje em São Paulo. Nós somos uma fábrica de multas de trânsito, literalmente. Seja porque você infringe a lei, transgride a lei, porque você está com pressa, você tem que chegar logo, você não pode esperar, ou seja, porque a cada momento você é surpreendido por um radar em algum lugar que não tinha. Mas, a história do radar é a nossa desculpa, porque na verdade deveríamos andar a tal velocidade, tenha ou não radar. Então o que nós fazemos hoje? Eu, para ir para o meu consultório, eu passo uma boa parte da Avenida Indianópolis. Eu já sei os pontos que tem radar. Ali eu tenho que desacelerar para na sequência acelerar. Então nós fazemos isso o tempo inteiro. Se grava onde estão os radares para depois você transgredir a lei. É essa a nossa norma. Quando pensamos nesses fenômenos de transgressão à lei, pensamos então que o nosso governo, a nossa autoridade, está praticamente sendo destituída pouco a pouco, enfraquecida ou não, destituída pouco a pouco. Quando se faz uma ofensa do tamanho que foi aquela, e não estou defendendo Dilma, gente, pelo amor de Deus, não estou aqui falando de partido político em momento algum. Estou falando aqui de condição de autoridade e daqueles que estão abaixo que deveriam ser amparados pela autoridade. É isso que eu quero deixar bem claro. Quando se faz uma ofensa como se fez no Itaquerão a Dilma, mostra a decadência e o declínio da autoridade que nós temos no nosso país. Mas só aqui? Não, mas aqui a gente vai ter isso em evidência por outras questões que eu vou falar em alguns minutos. Por que se destitui a autoridade hoje? Se pensarmos em termos de psicanálise, vamos achar a primeira razão no declínio do nome do pai, da metáfora paterna. Se pensarmos um pouco além, vamos falar que a própria contemporaneidade, com seu discurso ambíguo, com a história de ter prazer a todo custo, nos remete a transgredir qualquer lei para ter prazer. Nos impulsiona a transgredir qualquer lei para ter prazer. Então a gente pensa que essas são razões que de alguma forma promovem aí essa destituição da autoridade. Em decorrência do enfraquecimento dessa metáfora, há uma reação em cadeia, como se fosse um joguinho de dominó que você empurra a peça e todas vão na sequência caindo. Aí a gente fala da perda dos limites necessários para a convivência social, que é efeito dessa reação em cadeia, da perda da qualidade na educação em todos os níveis. Então hoje um professor tem que pensar 10 vezes antes de dizer não para o aluno. Porque se ele diz não, ele incorre o risco de comprometer aquele índice de aprovação que tem que ter para o país estar em um determinado ranking da ONU, tem que ter um determinado nível de aprovação. Ele incorre o risco de ser apanhado pelo lado de fora e levar porrada, literalmente. Ele incorre o risco de criar um conflito dentro da sala de aula e não conseguir dar aula. Então, não pode dizer não, de forma alguma. Então, isso quer dizer que a nossa educação hoje, ela é falida em função
dessa falta de limite, desse não poder dizer não. Uma outra condição que a gente percebe é a de irritabilidade e revolta, que aparece o tempo inteiro nas redes sociais, na mídia, nas mídias de forma geral. Os insultos que você vê no Facebook, né? As coisas quase que do tempo de barbárie que as pessoas dizem no Facebook, mostra uma insatisfação, uma revolta de alguma forma. E a rede social, ela funciona como um depositário de tudo, porque ali você não está exposto, você não vai levar nenhuma, não vai ser punido, né? Você pode jogar ali qualquer lixo, né? E ali esse lixo vai aparecer, mas não vai implicar numa responsabilidade direta sua, porque você não está exposto. Outra questão que eu percebo é que nós estamos legitimando o desamparo, aumentando a agressividade, o consumismo e o egocentrismo. Consumismo, por exemplo. Minha casa está cheia de grade. Eu coloquei grade nas janelas, tudo. Por quê? Porque você tem medo o tempo inteiro de ser subtraído de suas coisas. Alarmes, que antes era uma coisa que uma mansão tinha no Morumbi, hoje muita gente põe alarme em casa o tempo inteiro. Você consome para preservar a sua própria segurança, ao mesmo tempo consome pelo prazer de consumir. Seguros. Quem aqui tem carro e não tem seguro? É impossível você viver em São Paulo sem seguro de carro, né? A questão é, você tem que ter seguro todo o tempo. Na minha cidade, no interior, seguro era uma raridade. Não precisa de seguro do carro. Não se tem seguro. Quando eu estive em Santiago do Chile, uma coisa interessantíssima lá é que não se vende tanto seguro como aqui. Porque o nível de roubo de carro existe, mas é infinitamente mais baixo que aqui. E aí vem um outro dado. Da América Latina, é a polícia menos corrupta da América Latina inteira, né? Porque eles ganham bem e não se submetem à corrupção, os famosos carabineiros chilenos, né? Então, a gente vê que é um país que promove ainda uma certa segurança do cidadão. Mas nós aqui não, nós consumimos tudo que falar que é para nos preservar, nós consumimos, né? Nós consumimos tarô para saber do futuro, nós consumimos cartomante, jogo de búzios, nós consumimos qualquer coisa para nos preservar, não importa o que seja, paga-se o preço que for, mas desde que a gente se preserve é o que importa. Então, isso tudo eu ligo a essa questão do declínio da metáfora paterna, né, que já não nos dá segurança, já não nos dá amparo. Então nós temos que buscar amparo de outras formas. Seguindo adiante, vamos começar a amarrar alguns nós, né? Uma pergunta que se faz diante dessa fase de desgoverno que nós estamos tendo já há alguns anos. E não estou falando aqui de PT, porque o desgoverno já vem de antes do PT. Pode ser que não aparecesse tanto. Hoje aparece mais, mas o fato é que nós já vamos aí há alguns anos atrás, já temos entrado nessa fase de desgoverno. Eu me pergunto por que nos destacamos no cenário interno e internacional como um país de potencialidades, mas de tanta corrupção. Aí eu fui procurar o que é corrupção no dicionário, para entender melhor aqui o contexto. Então, corrupção, alteração do estado ou das características originais de algo, que aí corresponde a um sinônimo de adulteração. Comportamento desonesto, fraudulento ou ilegal que implica a troca de dinheiro, valores ou serviços em proveito próprio. Degradação moral, por exemplo, corrupção de valores, né? Sedução, quando se fala em corrupção, em sedução de menores, corrupção de menores. Então, corrupção está ligada a tudo isso. Aí me interessou saber também, existe um índice chamado Índice de Percepção da Corrupção. Me interessou dar uma olhada nesse índice para ver, né, como se situa aí os países. Então, o índice é feito da seguinte forma: quanto mais alta a nota, menos corrupto o país é. E quanto mais baixa a nota, mais corrupto o país é.
Aí vamos pegar, em primeiro lugar, Dinamarca, Nova Zelândia, Suécia, Noruega e Suíça. Índices que vão de 85 a 91, ou seja, quase zero de corrupção. Isso em 2014. Os Estados Unidos, né, tem um índice de 74%, ou seja, acima da média, a corrupção lá é controlada, vamos dizer assim. Portugal, 63%, né, já está baixando. Brasil, 43% é a nota do Brasil, ou seja, abaixo da média, bastante corrupção. E aí lá no final a gente vai encontrar Sudão do Sul, Afeganistão, Sudão, Coreia do Norte e Somália, que tem uma nota de 8 a 15, ou seja, a corrupção total, o país vive fundamentado na corrupção. Bom, falando de psicanálise, eu tenho que pensar então, quem são nossos pais? Viemos de onde? Em 1500, então, um país que estava diante de uma crise interna complicada, terras mal aproveitadas, não produtivas, crise de desvalorização da moeda, escassez de metais preciosos, precisavam buscar alternativas para manterem o status de Estado Nacional forte. Então, usa para isso a expansão ultramarina. A expansão ultramarina vai fecundar um óvulo em Santa Cruz de Cabral. Né? Esses são os nossos pais. Portugal. Portugal é o nosso pai, a coroa portuguesa é a nossa mãe. Né? Nossa gestação ela foi feita às avessas. Por quê? Numa gestação normal, depois de, por volta do 10º dia de fecundação do óvulo, há um processo que nós chamamos de nidação. O óvulo vai, através de pequenos cílios que ele vai criando nesses 10 dias, vai se grudar na parede do útero e, através desses cílios, ele vai absorvendo nutrientes do útero para se desenvolver. No nosso caso, foi as avessas. A nossa mãe se lidou na gente, foi tirando de nós tudo que podia. Né? O extrativismo vegetal do pau-brasil, as pedras preciosas, os metais preciosos que tínhamos, ela foi nidando e tirando tudo, e nos esvaziando, de uma certa forma. Então, é uma gestação às avessas. Nós não nidamos, fomos nidados. Quem era essa mãe? Uma coroa portuguesa perversa e exploradora. Né? Porque não importava a condição de nós enquanto filhos, só importava tirar de nós, para de alguma forma manter o seu status de Estado maior. Era tudo que importava. Né? É usar da mão de obra indígena em seu próprio favorecimento. Era tudo que importava. Então nós podemos dizer aqui que viemos de pais perversos. Não eram pais neuróticos, mas sim pais perversos. Enquanto outros países têm uma ideia de colonização que é estender um território e levar uma cultura, né, a fazer, não retirar e subtrair o tempo todo, no nosso caso, a nossa colonização foi feita através da subtração. Então, somos filhos de pais perversos. Pois bem, nascemos com a finalidade de ser um filho forte, capaz de sustentar os nossos pais. Vamos ter filho porque vamos envelhecer e eles têm que nos sustentar. Então vamos criar para isso. Não para eles terem vida própria, mas para nos sustentar. Essa era a ideia da coroa portuguesa. Todo tempo era assim. Nós não fomos um filho amado, nós somos um filho útil. Não amados. Bom, a gente diz, então, quando a gente pega casos de crianças abusadas em consultório, que sofreram abuso sexual, que essa criança, ela prefere manter o pai abusivo. É melhor ter um pai abusivo do que não ter nenhum. Então, ela acaba mantendo, né, esse pai, mesmo que ele seja abusivo, é melhor que nenhum. E no futuro, o que essas crianças fazem? Elas vão reproduzir de alguma forma o padrão no futuro. Só que no futuro, talvez, elas sejam abusadores. Né? Não mais abusadas, mas vão para o extremo de abusadores. Então, se a gente pensar na infância do Brasil, né, que vai do descobrimento até a independência em 1822, a gente vai ver que nossa infância foi permeada de abusos. O tempo todo. Né?
constante exploração e obediência cega aos portugueses, até que, né, nos tornamos independentes. Bom, disso aqui nós podemos deduzir, então, né, uma coisa que a Dilma falou no discurso, que ela tem toda a razão. A corrupção não vem de hoje, ela é muito antiga. Quando a gente avalia, então, a história, a gente vai ver que a corrupção está no momento que nascemos, nós somos corrompidos todo o tempo. Nós deduzimos, então, que a corrupção vem desde os tempos da coroa. Nossa identidade, ela é consolidada e fundamentada no aceitar sem questionar, sem valorização devida ao produto interno. O brasileiro é bonzinho, aceita tudo. Se fosse sei lá, na Argentina já tinha uma manifestação daquelas que para a 9 de julho. Se fosse em outro lugar já tinha quebra-quebra. Não, o brasileiro é bonzinho, aceita tudo. Né? Aceita ser lesado pelo governo, aceita altos impostos, aceita qualquer coisa. Por quê? Porque na nossa infância nós somos acostumados a aceitar tudo, sem questionar, sem valorizar o que é nosso. Nós, né, fizemos tudo para suprir os nossos pais, que usando da nossa boa vontade nos exploraram o tempo todo. Então, os pais perversos que vão deixar em nós um traço perverso. Porque filhos de pai perverso vão ter um traço perverso. Não tem jeito. Esse traço perverso hoje vai se traduzir pela corrupção e por querer levar vantagem onde der. Lembra, há um tempo atrás, gerações da nossa, tinha uma propaganda de cigarro que eu não lembro qual era, que tinha o Gerson, jogador, falando, tem que levar vantagem. Né? Era um cigarro, não me lembro qual é. Chanceler. Sei que tem que levar vantagem. Essa é a nossa lei, nós temos que levar vantagem em tudo. Né? Temos que levar vantagem comprando no contrabandista, temos que levar vantagem não pagando imposto, temos que levar vantagem em tudo. Isso é a lei do brasileiro. Né? Ser bonzinho e levar vantagem do que puder levar. Somos nós. Ao conhecer o mínimo da história do Brasil, nós vamos perceber do quanto temos vindo aceitando qualquer coisa sem reclamar, mas estamos sempre tentando levar vantagem em tudo. Resíduo do traço perverso da nossa parentalidade. Esse traço perverso é assim, existe a lei, mas eu posso transgredi-la, ninguém vai ver. Né? Então, se ninguém vê, eu vou transgredi-la. Isso é coisa do brasileiro. A própria lei já prevê formas de transgressão dela mesma. Exatamente. Então, é coisa do brasileiro mesmo. Eu estou pegando o Brasil, mas, gente, olha só, a corrupção está lá fora. Nós estamos somos bem corruptos, mas ela existe em todos os níveis. Tá? Então, eu estou falando do Brasil, que é onde estamos, mas o Brasil não é o único país corrupto do mundo e o declínio do pai não acontece só no Brasil, acontece no mundo como um todo. Para se manter uma autoridade, você tem que hoje partir para a ditadura como a Coreia do Norte. Senão não tem pai, não tem autoridade. Você acha que é assim melhor? Não, de jeito nenhum. Eu não sei o que é melhor. Acho que porque essa autoridade também essa autoridade também é a mesma coisa de você sair querendo ditadura, governo militar. Peraí, vamos pensar. O problema talvez não esteja aí, esteja em algo alternativo que ainda não pensamos. Não sei o que é também, mas de certo, todas as formas que temos hoje vão trazer prejuízos. É uma autoridade que não se sustenta por si só e se confunde com autoritarismo. Sim, né? Sem dúvida. Né? No caso da ditadura é um autoritarismo mesmo. Nós vivemos naquilo que é paradoxo. Então vivemos numa democracia, supostamente. Mas o voto é obrigatório. Né? Uma democracia onde o voto é obrigatório. É um grande paradoxo isso. Só como referência, está acontecendo lá na Síria, também é uma pequena ditadura e está todo mundo caindo fora porque não aguenta mais. Então, o pessoal não se entende. A questão é os excessos. E a contemporaneidade é uma época de excessos. Uma das palavras que se impõe na contemporaneidade são os excessos, de todas as formas. Né? Então, lá é uma questão de excesso também. O sujeito perverso encontra o outro que se põe como objeto de gozo, vai dizer não à oferta?
Se a gente tem alguém que se propõe a ser, né, o nosso escravo, você diz não, ele está querendo, aí você fala, não, mas ele quer. Nós queremos, né? A nossa perversão está aí. Nós também exploramos, nós também aproveitamos, fazemos do outro objeto do nosso gozo o tempo todo. Isso é um fato. Trazemos em nós o lado que se põe como objeto de gozo do outro, como filhos em relação aos pais portugueses, mas trazemos também o traço perverso. O nosso inconsciente, o inconsciente da nossa nação, ele tem um traço ambíguo, né? Ele tem um traço perverso e ao mesmo tempo tem essa coisa de se pôr para uso do outro, o tempo todo. Vídeo que fazemos hoje em relação ao nosso governo. Nos pomos, até muito pouco tempo, em total objeto de gozo do governo. Nos tire o que puder, nos cobre o imposto, a gente paga. Só que o traço perverso vem, a gente sonega também um pouco, a gente sonega o que der, a gente deixa de pagar também, né? Então, os dois traços desse inconsciente dessa nação. É o inconsciente ambíguo, onde tem a posição de se colocar como objeto de gozo do outro, ao mesmo tempo tem esse traço perverso de subjugar e fazer do outro objeto do seu gozo. Se nosso traço perverso encontra um terreno fértil como a contemporaneidade, cujo molde é goze a todo custo, nós vamos passar. Não tem a menor sombra de dúvida disso. Aí vem uma questão. Se nós vamos gozar a todo custo, por que a gente acha que a autoridade devia ser diferente? Porque mantemos a idealização de quem está no governo é diferente, que parece que não passou, não foi atravessado pela contemporaneidade. Óbvio que quem está lá em cima também tem o mesmo traço nosso. Vai gozar a todo custo. Vai querer tirar a todo custo, como nós fazemos. Então, essa idealização de um governo, né, de um presidente que não goze, que não nos ponha como objeto de seu gozo, é uma negação daquilo que vivemos. Não faz muito sentido. Porque a Dilma, o Lula, ou sei lá mais quem, é elemento, fruto dessa contemporaneidade. Se é fruto dessa contemporaneidade, por que seriam diferentes? Porque eles não estariam vivendo o declínio da metáfora paterna e só nós, o povão, estaríamos vivendo. Eles também estão vivendo a mesma coisa. Portanto, esses elementos que estão lá estão tão propensos à transgressão como nós estamos. Isso é fato. A idealização de um governo capaz de ser diferente é idealização. Ou seja, é a nossa fantasia para encontrar algum tipo de alento ao nosso desamparo. Mas não vai passar de uma idealização. Me lembra aqui algumas plenárias do Congresso. Socos, pontapés, palavrão, né? Olha que lindo esse quadro, uma plenária do Congresso. Mostra exatamente que quem está lá em cima está vivendo a mesma coisa, a mesma violência, a mesma transgressão de quem está aqui embaixo. Então ele não vai poder ser diferente, ele não vai gozar menos que está no governo. Pelo contrário, ele tem na mão tudo para gozar mais. E é isso que ele vai fazer. É a lógica das coisas. Impossível não pensar dentro dessa lógica, né? E para terminar, eu vou colocar o que nos inquieta tanto o que está acontecendo hoje no nosso país. A corrupção, os escândalos, o roubo, né, aberto, a céu aberto, né? Se deparar com tudo isso que está acontecendo, com tanto escândalo, significa não poder negar mais o que somos. Ver-se no outro na pior faceta possível choca. O que o governo faz é o que nós fazemos em baixa escala, né? Nós pagamos propina, sim, quando você dá uma caixinha para ser bem tratado, que é obrigação de ser bem tratado em qualquer lugar, você está pagando propina. Quando você dá o flanelinha dinheiro para cuidar do seu carro, quando você tem o direito de estacionar onde quiser, você está pagando uma propina em seu favorecimento. Você faz isso o tempo todo, em pequena escala. Mas você faz a mesma coisa. Só que o governo ele tem
como fazer em maior escala? E ele vai fazer em maior escala. É o governo do declínio da metáfora paterna. Ele vai fazer em maior escala. Mas nós fazemos a mesma coisa. O que nos choca hoje é ver lá o que somos. E não poder mais negar isso. Não poder mais achar que somos diferentes daquilo que está lá. Porque esse governo, né, esses governos, somos nós. Foram eleitos, inclusive, por nós. Não se trata de ver o pai, no caso, o governo, pois esse já está em declínio há muito tempo. O que nos choca não é ver o que o governo faz, porque essa autoridade já está em declínio há muito tempo. Mas é ver-se num espelho de 360 graus que não possibilita mais a negação como defesa. Para todo lugar que olhamos, nos vemos. Este é o ponto. Tá? É isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Nossa, que silêncio sepulcral. Falei muita merda aqui, gente. O que é isso? Que caras são essas? Não, é que você está citando